Muitas vezes julgamos as pessoas por suas profissões. Embora algumas ocupações carreguem reputações duvidosas e sofram preconceitos, a morte não faz distinções. Na história de hoje, a incompetência policial se destaca como especialmente revoltante. Kara Nichols nasceu em 20 de maio de 1993, em Colorado Springs, Colorado. Kara tinha um irmão mais velho chamado Terrence e uma irmã mais nova. Ela era uma jovem extrovertida com muitos amigos, próxima de sua família e sempre tentava passar mais tempo com seus entes queridos. Kara era uma ótima aluna. Adorava a arte, especialmente pintura. Ela era uma criança talentosa e até ganhou prêmios em concursos de arte. Seus pais acreditavam que ela tinha um futuro brilhante pela frente. Inesperadamente, aos 13 anos, seu comportamento mudou drasticamente. Ela foi condenada a serviços comunitários e, durante esse período, continuou seus estudos, mas suas notas, antes excelentes, despencaram. Na mesma época, seu cachorro morreu, o que impactou profundamente sua saúde mental. Ela mergulhou em uma depressão profunda e começou a frequentar psicólogos, mas nada parecia ajudar. Preocupados, seus pais a internaram em uma clínica psiquiátrica por um curto período. Lá, ela recebeu medicação para estabilizar seu estado emocional, mas os efeitos colaterais eram severos e Kara se recusava a tomá-los. Segundo os médicos, durante esse período, ela também pode ter sofrido de transtorno bipolar ou de personalidade borderline. Infelizmente, Kara contribuiu para a piora de sua própria condição. Ela raramente tomava os medicamentos prescritos e, na adolescência, experimentou substâncias ilegais pela primeira vez. Para ela, essas substâncias eram uma alternativa melhor aos remédios. Seus problemas comportamentais e mentais a fizeram mudar de escola várias vezes até conseguir se formar no ensino médio. Após a graduação, Kara conseguiu um emprego como garçonete, mas seu verdadeiro sonho era ser modelo. Alta, esguia e loira, ela acreditava ter potencial na área. Dedicou-se totalmente ao sonho, entrando em contato com agências e participando de testes. Durante esse período, seus familiares notaram uma melhora em seu estado emocional. Ela abandonou os vícios e seus problemas psicológicos pareciam controlados. No verão de 2012, seus pais se mudaram para Chicago, Illinois, e Kara foi junto. A mudança gerou estresse e ela voltou a usar coisas ilegais. Seus pais, preocupados, a ajudaram a entrar em um programa de tratamento para dependentes químicos. A preocupação ia além da dependência. Kara nunca pedia dinheiro para usar suas coisas, nem roubava em casa. Era um mistério como ela sustentava o vício com o salário de garçonete. Eles temiam que ela estivesse se envolvendo em atividades criminosas mais sérias, embora ela nunca tivesse se metido em problemas com a lei. Mesmo assim, seus pais estavam dispostos a tudo para ajudar Kara a trilhar o caminho certo. A reabilitação falhou e Kara abandonou o programa. Seus pais, então, tomaram medidas drásticas. Expulsaram-na de casa, esperando que, sem apoio, ela aceitasse ajuda profissional. Mas não foi o que aconteceu. Kara sentia falta de casa e de seus amigos. Decidiu voltar para Colorado Springs, mesmo sem seus pais. A decisão da jovem rebelde desagradou seus pais, mas sendo maior de idade, ela era livre para fazer o que quisesse. De volta a Colorado Springs, onde seu irmão Terrence ainda morava, Kara se aproximou dele e passou a visitá-lo com frequência. A companhia do irmão trouxe um pouco de paz para a jovem. No entanto, ela não se mudou para a casa dele, optando por alugar um quarto em um apartamento com 3 estudantes universitários. Inicialmente, a ideia pareceu terrível para seus pais, que desaprovaram a escolha e se ofereceram para ajudá-la financeiramente com um lugar melhor, mas ela recusou a ajuda. Kara justificou a escolha, dizendo que seu salário não cobria um lugar melhor
e que dividir o apartamento era uma ótima oportunidade para ela, que ainda não estava estável financeiramente. Com o tempo, ela conheceu melhor seus colegas de apartamento e percebeu que eram pessoas normais e inofensivas. Cara ignorou as preocupações de seus pais e continuou morando com eles. Gradualmente, tudo se normalizou. Ela trabalhava como garçonete, montava seu portfólio de modelo e buscava oportunidades na área. As coisas pareciam melhorar. Ela recebia propostas de agências e fotógrafos e participava cada vez mais de ensaios fotográficos. Infelizmente, o retorno financeiro não era o esperado. Ela se cadastrou em sites de agenciamento de modelos e começou a enviar suas fotos ativamente. Era uma maneira de modelos iniciantes se conectarem com agências e fotógrafos profissionais, mas se destacar entre milhares de aspirantes era uma tarefa árdua. Infelizmente, seus esforços não renderam frutos e ela trabalhava raramente. As dificuldades financeiras voltaram a assolar Cara. Nesse período, ela começou a depender de seus colegas de apartamento, pedindo comida emprestada. Seu irmão, Terence, também a ajudava financeiramente. Em 9 de outubro de 2012, Cara contou a um de seus colegas que faria um ensaio fotográfico em Denver, Colorado. Naquela noite, ela estava radiante de felicidade. Sem carro e carteira de motorista, ela dependia de caronas. Cara explicou que uma amiga a buscaria à noite para irem juntas ao ensaio. Por volta das 19 horas, seu colega a viu pela janela entrando em um sedã escuro. Ele acreditava que a motorista era a amiga de quem Cara havia falado, mas não tinha certeza, pois já estava escuro e a visibilidade era ruim. Às 23 horas e 45 minutos, Cara ligou para seu irmão, Terence, e contou sobre o trabalho de modelo em Denver. A ligação caiu repentinamente e ela não ligou de volta. Terence presumiu que ela já estivesse no ensaio, ocupada com o trabalho. Tranquilo, ele foi dormir esperando que a irmã lhe contasse tudo pela manhã. No dia seguinte, Terence acordou e tentou ligar para Cara, mas ela ignorou suas ligações. Sem saber como funcionava a rotina de ensaios fotográficos, ele não insistiu muito. Imaginou que ela ainda estivesse ocupada ou descansando após um longo dia. As ligações caíam na caixa postal e Terence esperava que Cara retornasse assim que visse as mensagens. No entanto, a falta de contato por tanto tempo era incomum para ela. Mesmo em 11 de outubro, ele não recebeu notícias. O telefone dela continuava desligado e a preocupação começou a tomar conta. Terence decidiu ir até o apartamento onde ela morava com os rapazes, mas eles também não a viam desde a noite de 9 de outubro, quando ela saiu para o ensaio fotográfico de lingerie. A situação parecia estranha. Um ensaio fotográfico noturno já era suspeito. Terence entrou no quarto de Cara para procurar pistas. Lá, encontrou a maleta de maquiagem dela, a bolsa com $300 em dinheiro, o carregador de celular e o notebook. O pânico se instalou. Cara nunca deixava seus pertences para trás por mais de um dia. Aparentemente, ela planejava voltar naquela manhã, mas algo aconteceu. Terence ligou o notebook da irmã e, ao logar em sua conta, percebeu que ela não acessava nenhuma rede social há quase 2 dias. Aquilo era muito estranho, pois Cara, como aspirante a modelo, era muito ativa online, monitorava vários sites e respondia rapidamente a mensagens, propostas e eventos para conseguir trabalhos. Diante da inatividade online da irmã, Terence decidiu agir e foi até a delegacia. Ele relatou o ocorrido, mas os policiais não se mostraram dispostos a iniciar uma investigação. Para eles, Cara era maior de idade e não era obrigada a informar seu paradeiro aos familiares. Ela poderia estar no ensaio fotográfico ou se divertindo com amigos, retornando em breve. No entanto, o comportamento de Cara era completamente atípico.
Ela sempre mantinha contato para que agentes e familiares pudessem localizá-la. Ela nunca tentaria desaparecer dessa forma. Não havia conflitos familiares e ela era muito pontual para simplesmente sumir sem avisar. Terence tinha certeza de que algo ruim havia acontecido e insistiu para que os detetives iniciassem as buscas imediatamente. Mas seus apelos foram ignorados. Frustrado com a polícia, Terence ligou para seus pais e contou o que estava acontecendo. Sua mãe tentou ligar para Cara, mas sem sucesso. Confirmando a história do filho, os pais viajaram para Colorado Springs para ajudar nas buscas. No apartamento, conversaram com os colegas de quarto de Cara e viram os pertences deixados por ela. Seus pais concordavam. Era muito estranho. Ela nunca ficava tanto tempo fora sem dar notícias, ainda mais deixando seus pertences e dinheiro para trás. Ela deveria ter ido trabalhar no restaurante, mas não apareceu, mesmo sendo dedicada ao emprego. Diante disso, a família voltou à polícia para pressioná-los a agir. Finalmente, os detetives concordaram que as circunstâncias do desaparecimento de Cara eram suspeitas e iniciaram uma investigação. Primeiro, fizeram um apelo público na mídia, na esperança de que alguém com informações sobre o paradeiro da jovem de 19 anos os contatasse. Paralelamente, começaram a coletar informações adicionais, conversando com amigos e conhecidos de Cara, além de analisar seus meios de comunicação. Rapidamente, os detetives descobriram que Cara anunciava serviços de acompanhante na internet há mais de 2 anos, desde os 17 anos. Ela se prostituía para sustentar seu vício em substâncias ilícitas. Seus familiares não faziam ideia dessa atividade. Finalmente, entenderam de onde vinham as coisas que ela usava. O trabalho de modelo era apenas uma fachada para seus serviços de acompanhante. Os pais de Cara ficaram chocados com a revelação e hesitavam em tornar essa informação pública. Eles temiam que isso diminuísse o interesse pelo caso e prejudicasse as buscas. Era comum a polícia enfrentar dificuldades em casos envolvendo profissionais do sexo, com a população se mostrando menos disposta a colaborar e até mesmo fornecendo pistas falsas. No entanto, também havia a chance de que a verdade ajudasse a encontrá-la mais rápido. Após muita angústia e insistência da polícia, os pais de Cara concordaram em revelar a verdadeira profissão da filha. Infelizmente, como previsto, a mídia perdeu o interesse no caso e as buscas estagnaram. Em novembro de 2012, a polícia anunciou uma nova pista. Descobriram que, na noite do desaparecimento, Cara estava em um carro com 2 mulheres de cabelos escuros. Havia uma descrição física delas, mas elas não eram consideradas suspeitas. Aparentemente, foram as últimas pessoas a ver Cara com vida. A polícia queria interrogá-las, mas precisava localizá-las primeiro. Suas fotos foram divulgadas e algumas testemunhas se apresentaram. Contudo, nenhuma informação relevante foi obtida e as buscas se arrastaram sem sucesso. Posteriormente, até o depoimento sobre as mulheres no carro foi questionado, já que a testemunha demonstrou ser pouco confiável. Meses se passaram sem nenhuma pista concreta. Em maio de 2013, respondendo às cobranças da família de Cara, o detetive Cliff Porter, responsável pelo caso desde o início, admitiu ter sido negligente. Ele confessou ter ignorado pistas e depoimentos por se tratar de uma acompanhante, priorizando outros casos. A confissão chocou e indignou os pais de Cara, que se sentiram impotentes e revoltados. A profissão da filha havia prejudicado a investigação, resultando em meses de espera e frustração. Determinado a reabrir o caso, um novo detetive assumiu a investigação no final de 2021. Ele revisou todos os materiais e pistas que poderiam ter sido negligenciados. Em fevereiro de 2013, foram encontrados os últimos anúncios de Cara em um site de acompanhantes.
postados pouco antes de seu desaparecimento. O nome dela não era mencionado, mas havia uma foto dela de lingerie e um número de telefone. O detetive rastreou o número e descobriu com quem Cara havia conversado na noite do sumiço. Entre 21 horas e 58 minutos e 23 horas e 8 minutos do dia 9 de outubro, 8 ligações foram feitas para o mesmo número. O último registro de atividade do celular de Cara foi às 23 horas e 45 minutos, quando ela ligou para o irmão. Depois disso, o aparelho nunca mais foi utilizado. Infelizmente, não foi possível identificar o dono do número misterioso. Em 8 de maio de 2014, um homem de 40 anos chamado Joel Hollard se apresentou à polícia. Ele confessou ter procurado os serviços de uma acompanhante na noite de 9 para 10 de outubro. Ele havia encontrado o perfil de Cara online e trocado algumas ligações para combinar um encontro. Eles marcaram um encontro na casa dos pais dele, que estavam fora da cidade, mas ela nunca apareceu. Joel tentou ligar para Cara após a meia-noite, mas sem sucesso. Com base nessas informações, a polícia rastreou o histórico de localização do celular de Cara para entender seu trajeto na noite do desaparecimento. O rastreamento revelou uma rota detalhada, mostrando que ela esteve perto da casa dos pais de Joel, onde seu celular foi desligado pela última vez. Em 15 de outubro de 2014, a polícia obteve um mandado de busca para a propriedade da família de Joel. Policiais e cães farejadores foram até o local. Joel não estava em casa, mas sua mãe, Betty, recebeu os oficiais. Ela indicou os locais onde animais mortos eram enterrados nos últimos 30 anos. A família possuía uma fazenda e, por isso, frequentemente enterrava animais mortos em sua propriedade. Eles moravam lá desde 1985. Betty se mostrou solícita e disposta a colaborar. Conhecia a propriedade como a palma da mão, guiando os policiais pela área. Durante a busca, os detetives notaram que um dos locais de sepultamento havia sido recentemente modificado, indicando que um animal havia sido enterrado ali recentemente. Os cães farejadores, no entanto, se mostraram mais interessados nesse local. Era possível que o cheiro de um animal morto estivesse mascarando o de um corpo humano. O local foi escavado, mas nada foi encontrado. Betty, então, sugeriu que a polícia buscasse na casa onde Joel morava, uma propriedade do pai dele localizada do outro lado da rua. Lá também havia locais de sepultamento de animais. Com a autorização do proprietário, a polícia iniciou uma nova busca em 22 de outubro. 4 cães farejadores foram soltos em diferentes pontos da propriedade e, para surpresa de todos, convergiram para o mesmo local. Um monte de terra revirado do tamanho aproximado de um corpo humano. Nenhum resto mortal foi encontrado, mas o material coletado para análise também não correspondia aos restos de um animal. As suspeitas aumentaram, mas a falta de provas concretas impedia a polícia de avançar. Joel foi interrogado novamente. Ele admitiu frequentar prostíbulos desde o divórcio. Na noite do desaparecimento de Cara, ele realmente a encontraria na casa dos pais, mas ela não apareceu. Ele negou ter tido relações sexuais com ela ou saber de seu paradeiro. A polícia descobriu que Joel era usuário de entorpecentes, o que contribuiu para seu divórcio. Sua ex-esposa se chamava Christine Palmer. A polícia tentou localizá-la, mas ela não morava mais no endereço que tinham. O caso esfriou novamente, sem avanços significativos. A polícia trabalhava com algumas teorias. Uma delas era de que Cara estivesse envolvida em alguma forma de exploração sexual e, por algum motivo, tentou romper com seus exploradores. Essa tentativa poderia ter motivado uma retaliação. Outra possibilidade era de que ela tivesse uma dívida com alguém e seu desaparecimento fosse uma forma de punição. Essa teoria era plausível, considerando seus problemas financeiros. Cara também poderia ter sido vítima de tráfico humano.
Uma última teoria, menos provável, era de que ela ainda estivesse viva, sendo mantida em cárcere privado e forçada a se prostituir sob controle de outra pessoa. Poucas informações foram divulgadas após a troca de detetives. O público desconhecia o paradeiro da jovem, a identidade do principal suspeito, Joel, e os detalhes da investigação. Essa situação se prolongou por quase 10 anos. Finalmente, a polícia localizou Christine, ex-esposa de Joel, que agora residia na Virgínia. Em 1º de fevereiro de 2022, Christine compareceu à delegacia. Ela relatou que o pai de Joel havia falecido em novembro de 2014. Após o ocorrido, Joel a procurou buscando apoio emocional. Ele estava abalado com a morte do pai e, querendo se reaproximar de Christine, a convidou para um passeio em seu carro novo. Durante o passeio, Joel revelou um segredo obscuro. Pouco antes da morte do pai, ele havia contratado os serviços de uma prostituta. Durante o ato sexual no carro, ele começou a estrangulá-la num momento de excitação e só parou quando percebeu que ela não respirava mais. Desesperado, ele levou o corpo para a fazenda dos pais e a enterrou em um dos locais de sepultamento de animais, onde um cavalo havia sido enterrado recentemente. Atormentado pela culpa e pelo peso do segredo, Joel acabou confessando o crime ao pai. A revelação chocou o pai de Joel, que mergulhou em profunda depressão e faleceu pouco depois. Christine suspeitava que Joel havia matado Kara Nichols e que seus pais o estavam encobrindo. Essa suspeita explicaria o comportamento estranho de Betty durante as buscas na propriedade, guiando os policiais de forma a despistar a localização do corpo. A demora de 10 anos para obter essa informação crucial é intrigante. Por que a polícia não encontrou Christine antes? Ela não estava escondida, morava em outro estado e nunca mudou de nome. E por que ela não denunciou o ex-marido antes? É possível que ela também o estivesse protegendo, temendo represálias. A atitude dos pais de Joel, embora moralmente reprovável, é mais compreensível. Proteger o próprio filho a qualquer custo é uma reação, infelizmente, comum em casos de crimes familiares. Em 7 de fevereiro de 2022, Joel foi preso. Durante o interrogatório, ele repetiu a história de que havia marcado um encontro com Kara, mas ela não apareceu. Negou qualquer envolvimento com o desaparecimento dela. Os policiais, então, usaram uma tática para desmascará-lo. Mostraram fotos aéreas da fazenda da família, destacando um local específico e perguntando o que havia ali. Joel, sem saber que a polícia já tinha informações privilegiadas, afirmou ser apenas um monte de grama. No entanto, Betty havia dito anteriormente que aquele local era o túmulo de seu cavalo de estimação. A mentira de Joel foi desmascarada. No mesmo dia, a polícia retornou à fazenda para uma nova busca. O local indicado por Betty foi escavado e, para a tristeza de todos, um corpo foi encontrado. Os restos mortais, já bastante decompostos após uma década, foram enviados para análise. A polícia acreditava ter finalmente encontrado Kara Nichols. A perícia confirmou a identidade da vítima. Os investigadores concluíram que, em 9 de outubro de 2012, Joel contratou Kara para serviços sexuais e a levou para a fazenda de seus pais. Durante o ato sexual no carro, ele a estrangulou até a morte e, com a ajuda da mãe, enterrou o corpo no local indicado por ela. Diante das evidências, Betty mudou sua versão, negando saber do assassinato. Ela alegou ter ajudado a polícia nas buscas e afirmou desconhecer a presença do corpo na propriedade. No entanto, suas alegações foram consideradas inconsistentes com as provas encontradas. Joel Hollard foi indiciado pelo assassinato de Kara Nichols. A perícia não pôde determinar a causa exata da morte devido ao estado do corpo, mas a fratura do osso hioide indicava estrangulamento. Inicialmente, ele foi acusado de homicídio em 2º grau e destruição de provas.
Sua fiança foi fixada em $500 mil. Considerado perigoso e com risco de fuga, teve a fiança aumentada para $1 milhão e medidas de segurança reforçadas. Posteriormente, a acusação foi elevada para homicídio qualificado, com base no relatório da perícia, que indicava que estrangular alguém até a morte requer tempo e intenção, não sendo um ato impulsivo. A fiança foi negada e Joel aguardou o julgamento preso. A promotoria argumentou que ele escolheu deliberadamente uma prostituta como vítima para satisfazer seus desejos sádicos. Membros da Coalizão Nacional de Mulheres contra a Violência acompanharam o caso de perto e trabalharam para manter a história viva na mídia, buscando justiça para Cara e alertando para a vulnerabilidade das mulheres que sofrem violência. Finalmente, após uma década, a justiça foi feita. Mas a que custo? Cara teve sua vida interrompida de forma brutal, vítima de um sistema que falhou em protegê-la. Para a família de Cara, Joel não foi o único culpado. Sua mãe, cúmplice no crime, encobriu o assassinato por anos, mentindo para a polícia e atrapalhando as investigações. Ela deveria ser responsabilizada por seus atos. A justiça também falhou com Christine. Ela carregou um fardo pesado por anos, silenciada pelo medo e pela culpa. Seu depoimento foi crucial para solucionar o caso. Mas por que ela esperou tanto tempo? Em junho de 2023, Joel Hollard foi considerado culpado por homicídio culposo e condenado a 24 anos de prisão. A sentença foi considerada branda pela família da vítima, que esperava por justiça máxima, prisão perpétua. Infelizmente, apesar das evidências e do trabalho árduo da polícia, somente Joel foi responsabilizado pelo crime. Sua mãe, embora cúmplice, nunca foi indiciada por falta de provas. A justiça prevaleceu, mas deixou um gosto amargo de impunidade.